Muito obrigado. A mesa, em primeiro lugar, eu queria felicitar o camarada presidente do partido pela clarividência da apresentação dessa moção de estratégia, novos tempos, novas respostas. Em segundo lugar, eu queria dizer que deu-me bastante satisfação ver nesta moção contemplada alguns aspectos que eu considero fundamentais para esses novos tempos e essas novas respostas. E eu queria dizer ao senhor presidente do partido, como jovem quase da mesma idade, que eu compartilho com ele e que ele pode contar comigo para tudo aquilo que for necessário para materializarmos essas grandes ideias. Aliás, ele bem sabe que desde a primeira hora, desde os anos 80, para não dizer antes, dos meus tempos de criança, de jovem e de cidadão, tenho procurado dar esta contribuição na medida do possível. Muitas vezes bem entendido, outras vezes não. Inclusive, nessa questão de entendimento, por alguns camaradas nossos. Eu tenho talvez um defeito, que é de não me calar perante situação nenhuma, de dizer sempre aquilo que eu penso, defendendo com firmeza e determinação. Tive esta postura no tempo em que fomos partido único, nesta Assembleia, e estão registadas nas atas as minhas posições firmes e intransigentes em relação a tudo aquilo que diz respeito à luta de Cabral e à luta do povo cabo-verdiano para o bem-estar e para o progresso desta sociedade, para o bem-estar e o progresso destas ilhas. Queria, portanto, neste momento, sublinhar alguns aspectos que eu penso que estão consignados nesta moção de estratégia, mas que, de facto, nós devemos dar toda a atenção para que não nos desviemos. Bom, eu queria começar por um aspecto que tem a ver com o enfoque na qualificação do capital humano. Eu penso que esta questão continua no centro das preocupações, porque foi já cantado pelos nossos poetas e pelos nossos políticos, o homem é o principal recurso das nossas ilhas. Um homem preparado, um homem capaz de lidar com a diversidade, mas de, portanto, defender as suas ideias para que nós possamos avançar. Foi por isso que Cabral lutou, foi por isso que os nossos heróis nacionais lutaram, foi por isso que nós todos, aqueles que queremos o progresso, estamos a lutar. Em segundo lugar, eu quero dizer que, de facto, temos de continuar muito atentos à atenção a dispensar a nossa diáspora. A diáspora na Europa, nas Américas, mas sobretudo em África. Foi importante nós ouvirmos aqui dos camaradas de São Tomé dizer que estão fazendo tudo para assumirem o seu papel, mas que precisam de ajuda. Portanto, eu queria sublinhar este aspecto. Um outro aspecto é continuarmos nesta linha da proteção social. Mas proteção social, camaradas, de uma forma que não seja utilizada incorretamente, nem por nós, mas nem também pela nossa oposição. Todos os ganhos de proteção social, por vezes, que já conseguimos durante a governação desde 2001 até agora, muitas vezes tem sido aproveitado pela oposição como, digamos, resposta que eles têm tentado criar. É claro que muita gente não vai nesta música, mas nós temos o nosso pé descalço, que infelizmente é onde eles mais fazem influência, que naturalmente não deixa de ficar com confusão e que se calhar vai na linha de acreditar. Finalmente, eu queria dizer que em relação à política cultural, de facto eu concordo que esta é uma questão fulcral do nosso desenvolvimento.
Mas é preciso dizer que esta questão da política cultural está ligada a uma riqueza da diversidade ambiental das nossas ilhas, mas também a diversidade social. Estamos, há alguns anos, a cometer um erro que eu procurei sempre dar voz, que é essa questão de Cabo Verde tem estado a desenvolver uma política há muitos anos que tem concentrado as populações nos centros urbanos. Eu tive a oportunidade de dizer que era contra a teoria do desenvolvimento tripular. E nessa altura não tive a oportunidade de fazer eco, como era meu desejo, porque talvez me faltavam as condições, mas dizendo o seguinte: essa estratégia de concentração das populações nos centros urbanos é um erro que nós estamos a cometer e que estamos a começar a ter problemas, e se não invertermos isso, iremos pagar caro. É só ver o que se está a esboçar no Sal, o que se está a esboçar aqui na praia e o que já temos em São Vicente. Eu acho que foi feliz a ideia deste governo, desde 91, de decidir criar alguns centros urbanos ditos periféricos, também já a cidade, que é o caso do Porto Novo e o caso de Assomada, Santa Catarina. Para dizer que esta ideia é uma ideia feliz e temos que continuar a trabalhar no sentido de, camarada presidente do partido, de fazer com que as nossas populações não tenham necessidade de se concentrarem nesses centros urbanos, porque a diversidade cultural, a diversidade ambiental, foi aqui frisado ontem pelo camarada e por outros camaradas aqui, que a nossa riqueza pode, digamos, ficar mais pobre se nós concentrarmos o nosso pessoal nos centros urbanos. Para isso, vamos continuar a desenvolver centros rurais para, digamos, convergência das populações, com condições. É bom descentralizarmos o sistema educativo superior para as ilhas. A Universidade de Santiago já é um exemplo neste sentido. Talvez chegarmos com ensino universitário de facto, ainda que seja utilizando as novas tecnologias, a Santo Antão, ao Fogo, se calhar a Brava, ao Maio e a todas as ilhas. Portanto, eu queria ficar por aqui dizendo que, de facto, não podemos deixar de aproveitar o mar tão bem cantado pelos nossos poetas, desde Jorge Barbosa, Ovídio Martins e tantos outros, porque, de facto, não podemos esquecer que Cabo Verde é um território de 4.033 km², mas com o mar estaremos a mais de 704.000 km². Muito obrigado.